Você sabe, a nossa vida ela é feita de decisões, amém? Nós não podemos nos dar o direito de viver por emoções, ou viver apenas de uma forma reativa, apenas respondendo a estímulos, né? Mas nós precisamos basear a nossa vida nas decisões que nós tomamos. Porque muitas vezes o que vai te sustentar nos momentos... Aliás, você sabe, se tomar decisões fosse algo simples, eu tenho certeza que todo mundo seria transformado. Todo mundo seria rico, né? Porque você pergunta para as pessoas assim, quem quer ser rico, né? Todo mundo fala que sim, mas poucos agem nesse sentido. Poucos têm a decisão e implementam mudanças em sua vida que o direcionam para isso. E da mesma forma, eu tenho certeza que se eu perguntar para todos aqui, você tem vontade de fazer a vontade de Deus, de ser alguém resolvido, alguém bem-sucedido na sua vida, eu tenho certeza que a resposta de todos vai ser sim. Agora, entre a nossa vontade e a gente implementar isso na prática, existe uma diferença, existe um caminho. E esse caminho é basicamente aquilo que nós implementamos, aquilo que nós fazemos com a nossa vida. E o que faz grande diferença nisso é que muitas vezes nós tomamos até decisões, mas não sustentamos ela. Eu quero dizer que o que vai fazer de você diferente são as coisas que você decidir e mantê-las. Amém? Tem uma frase que é muito conhecida que fala assim, olha, é loucura você continuar fazendo as mesmas coisas que você sempre fez e esperar resultados diferentes. Né? Por quê? Para que você experimente coisas diferentes, você precisa fazer algo diferente. Você fazer o que você sempre fez, aliás, eu diria que até fazendo o que você sempre fez, nós temos um problema, porque o mundo é um mundo em movimento. E se você sempre faz o que você sempre fez, você vai ficar para trás. Né? Como aquilo, vamos supor que tem uma linha aqui de pessoas, e essas pessoas começam a caminhar e você não se move. Então, mesmo não se movendo, você está ficando para trás. E eu tenho certeza que o propósito de todos nós é que nós cresçamos e avancemos. Amém? Como pessoas, como na nossa vida social, na nossa vida financeira, em todas as áreas. Você sabe a vontade de Deus? Interessante que lá na carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim, e eu torço para que te vá bem em todas as coisas, né? Para que você seja próspero na sua alma, no seu corpo e no seu espírito. Você sabe, se não for tudo, não vale, irmãos. Não adianta você ser próspero materialmente se você não é próspero na sua saúde. Não adianta você gozar de vigor e de saúde se você não tiver condições de usufruir das coisas também. Então, e também não adianta você ter saúde, você ter prosperidade, se a sua mente não for boa, se o seu espírito não for conectado com Deus. Por isso, Deus, sabendo disso, Ele quer te prosperar em todas as áreas. Quer que você se dê bem em todas as áreas da sua vida, e não apenas uma. Você sabe, muito antigamente eu aprendi um evangelho que só se preocupava com a minha alma, só se preocupava com o meu espírito, e depois que morresse também. Mas eu quero dizer que Deus se importa com o hoje na sua vida. Amém? Jesus disse que Ele veio para dar vida e vida em abundância para todos nós. Sabe, nós precisamos decidir viver esse tipo de vida. Irmãos, eu acho que eu falei muitas vezes esse ano aqui, para que você não abrisse mão de viver essa vida que Deus tem para você. Sabe, a decisão é apenas nossa, porque aquilo que Deus precisava fazer para você já foi feito. Todas as coisas já nos foram feitas. Depende de nós para experimentarmos a boa e perfeita vontade de Deus. Isso parte de decisões, irmãos, né? Então não basta, como eu falei, se eu perguntar para qualquer pessoa, falar, você quer enriquecer? A resposta óbvia vai ser sim. Mas o que vai levá-la entre esse desejo e a realização são as decisões que essa pessoa tomar. São as coisas que ela vai implementar na sua vida. E da mesma forma, a distância entre aquela pessoa completa que Deus quer que você seja, eu tenho certeza que você deseja ser, está diretamente relacionada às suas decisões.
É essa a diferença entre um crente bem-sucedido, um crente vitorioso, e alguém que simplesmente ainda não aprendeu e não desfrutou das coisas de Deus. Por isso é tão importante você basear a sua vida nas decisões, e mais do que isso, tomar essas decisões. Por isso eu preparei 4 aqui. Geralmente as pessoas fazem 10, eu vou deixar 6 para os seus alvos pessoais, e vou sugerir 4 decisões aqui que vão mudar radicalmente a sua vida a partir do momento que você começar a implementá-las. Amém? Então a primeira delas, irmãos, eu quero ler o texto que está lá em João 4:34. Todas elas, é claro, nós vamos dar um embasamento bíblico para isso, né? João 4, no verso 34, Jesus disse assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O propósito de Jesus era fazer a vontade do Pai. E deixa eu dizer, Jesus, não há ninguém que viveu de forma mais bem-sucedida nessa terra aqui do que Jesus. Então a primeira resolução que eu quero sugerir para você, anote aí, viva debaixo do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Você sabe, a palavra de Deus fala que Deus, Ele estabeleceu um projeto de vida para cada um de nós aqui. Os irmãos creem nisso? Ou acham que a gente veio aqui por acaso? Você sabe, Deus não faz nada sem propósito. Não faz nada por acaso. Tudo no reino de Deus tem propósito, tem um destino e tem algo estabelecido. A Bíblia fala que aquele que de antemão conheceu a você, também predestinou você para ser conforme a imagem de Cristo Jesus. Ou seja, o que é esse de antemão? Aquilo que a Bíblia fala? Tem 2 significados. Primeiro, pode dizer que aquele que conheceu você antes de você nascer. Porque como o salmista fala, antes de ser formado, Deus já nos conhecia. Amém? Mas eu quero dizer que isso aí pode se estender também a antes da fundação do mundo. Porque Deus, quando enxerga as coisas, Deus, quando faz as coisas, Ele já faz completo. Ele é o início e o fim. E Deus, quando Ele estabelece a terra, Ele já, na sua mente, Ele já estabeleceu todas as coisas. E já criou todos nós. Então, quando Deus cria a terra, Ele cria com um propósito. Deixa eu falar. Ele olha para esse propósito e Ele fala: agora eu preciso das pessoas que vão completar esse propósito. Ah, pastor, onde é que está isso? A Bíblia fala em Efésios que nós não fomos salvos por causa das obras, mas nós somos salvos para andarmos nas boas obras de Deus. Ou seja, Deus criou um projeto, e aí Deus criou você para poder andar nesse projeto que Ele estabeleceu. Amém? Agora, se você desconsidera isso, nós temos um problema. Porque se você não conhece o projeto de Deus para a sua vida, você está vivendo o seu próprio projeto. Ou, na pior das hipóteses, você está vivendo o projeto que o diabo projetou para você. Você sabe, tem pessoas, principalmente não crentes, vivem, a Bíblia fala, chama isso de o curso desse mundo. Ou seja, estão vivendo aquilo que o diabo estabeleceu para a vida delas. Talvez você, como se converteu, você já não vive mais isso. Talvez você já não aceita aquilo que o diabo tenta colocar diante de você. Mas a pergunta que eu faço: você vive o projeto de Deus para a sua vida? E aí tem gente que pensa assim, né? Antigamente, o pessoal eu pensava pelo menos, que só vivia o projeto de Deus, Deus só tinha projeto para pastor, para missionário, para quem não, esse aí faz a obra de Deus, esse aí o resto aqui é cada um por si, né? Deus cuida, Deus tem projeto na vida daqueles que são vocacionados, né? Os profissionais da igreja. Agora, a grande massa dos crentes, da crentolândia, cada um vive sua vida como quer. Mas deixa eu dizer para você, isso não é a verdade bíblica. Primeiro que a Bíblia fala que Jesus nos tornou, todos nós, sacerdotes do Altíssimo. Sabe, não há mais essa separação, não há mais um grupo especial na igreja, né? Que tem aquele telefone vermelho que o Batman tinha para falar com o prefeito de Gotham City, né? Tem gente que acha que
O pastor tem um telefone, tem um número direto de Deus, né? Pastor, ora aí porque você é mais chegado de Deus. Não existe mais isso, irmãos. Deus tornou todos nós os seus sacerdotes. Então eu quero dizer, o projeto de Deus é para a sua vida. Você não precisa estar aqui num púlpito, você não precisa ter um cargo na igreja para Deus ter um projeto na sua vida. O grande pensamento errado das pessoas é isso, que Deus criou um pequeno grupo de atores principais e o resto das pessoas é simplesmente protagonista. Deixa eu dizer, não, você tem um papel fundamental e principal no projeto de Deus. Agora você precisa entendê-lo. E mais do que isso, você precisa viver de acordo com esse projeto. Se você não vive o projeto de Deus, você corre um sério risco de estar perdendo tempo. E é interessante, né, que as pessoas falam muito aquele versículo, né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E esquece da outra parte, fala assim, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas vão sempre colaborar para que você cumpra o propósito de Deus. Sabe? Mas Deus, ele me abençoa do jeito que eu fizer, eu vivo na graça. Com certeza, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu não vou deixar de amar o meu filho, ainda que ele esteja fazendo coisas que eu não queira. Mas deixa eu dizer, eu como pai, estabeleci um plano, um projeto, um sonho para a vida dele, que talvez seja muito melhor daquilo que ele pensa estar vivendo. Sabe, eu quero dizer que essa é a vontade de Deus. A Bíblia fala que existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, nós precisamos considerá-la para que a gente possa viver. Então, quando eu falo de você viver debaixo do propósito de Deus, é você compreender e você viver de acordo com aquilo que Deus quer que você faça. Sabe, você já parou para perguntar o que Deus quer de você? Você imagina, eu gosto de usar um exemplo, talvez os homens entendam mais, né? Existem ferramentas, né? E no Brasil, às vezes não sei hoje, mas era muito difícil você ter acesso a muitas ferramentas. E aí, muitas vezes, a gente tinha lá um parafuso que era um tipo de porca, um tipo de chave de fenda, a gente não tinha uma chave de fenda apropriada, e você meio que ia tentando com a faca desrosquear aquele parafuso. Sabe, às vezes você pode estar até tentando fazer algo para o qual você não foi feito. Pode conseguir? Pode, com muita dificuldade. Mas deixa eu dizer, quando você entender para que você foi feito, a sua vida vai se tornar muito mais simples. As coisas vão fluir de uma forma muito melhor. Sabe, porque nós somos criados com um propósito. Ah, não, pastor, mas eu quero escolher, eu que mando em mim. Então, você tem todo o direito, mas deixa eu dizer, quem cria tem essa prerrogativa. Quem te criou tem essa prerrogativa de colocar você. E você sabe, todas as suas características foram feitas para um propósito. Deus deu características únicas para você. E Deus projetou você para um propósito. Quando você entende isso, você tem a oportunidade de desfrutar de 100% do seu potencial. Agora, como é, pastor, na prática que eu vou viver debaixo do propósito de Deus? Eu vou falar para você 6 dicas para você viver, não se perca aí, tá? Tópico 1, primeira resolução, viver debaixo do propósito de Deus. Agora eu vou te dar 6 dicas de como viver debaixo do propósito de Deus. Primeiro, coloque Deus em primeiro lugar. Estava conversando com uma pessoa esses dias e ele estava me perguntando como que é lá, porque Mateus 6,33 fala, buscai o reino dos céus em primeiro lugar. O que é isso? Tem um culto na igreja, eu tenho que largar tudo aqui para ir lá, porque tem que ser tudo em primeiro lugar. Bem, não é bem assim. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele é o seu objetivo de vida. Você sabe, as pessoas trabalham, e aí você pergunta para elas, qual que é o seu projeto de vida? Então elas falam, não, eu trabalho porque eu quero aposentar, e aí eu quero ficar desfrutando, eu quero descansar, eu quero sentar numa rede, debaixo de uma árvore. Sabe, quando você coloca o reino em primeiro lugar, você fala assim, olha, eu quero trabalhar para eu ter condições de fazer
a obra de Deus. Porque a gente pensa em obra, né? A gente pensa em igreja, mas deixa eu dizer, a obra de Deus pode ser inúmeras coisas. Fazer a obra de Deus pode ser pregar para os seus vizinhos, pode ser cuidar das pessoas, sabe? Você precisa perguntar a Deus, e para que você pergunte a Deus, você tem que ter um interesse. Sabe, quando a gente fala em colocar Deus em primeiro lugar, é você começar a considerar sempre a vontade de Deus. Sabe, lá no Brasil eu tinha um pensamento, eu queria montar um negócio, mas o requisito número um, eu olhei muitos negócios, eu fui em feiras de empreendedores, fui olhar franquias, fui estudar vários modelos de negócio, mas eu tinha colocado um requisito número um para esse negócio. Era que não atrapalhasse o tempo que eu dedicava para Deus. Ah, não, tem esse negócio aqui, mas você não vai poder estar domingo no culto, você não vai poder. Para mim já não servia. Sabe, porque eu entendia que tudo na minha vida, o meu trabalho era para me sustentar, para que eu pudesse servir a Deus. Sabe, tudo na sua vida, deixa eu dizer, são meios, mas a finalidade precisa ser servir a Deus. Esse é o propósito que nós somos criados, sabe? Deus não criou você para viver segundo o curso desse mundo. O que as pessoas desse mundo buscam? Autorrealização, seu autoprazer, a sua autossuficiência. Deixa eu dizer, você não foi criado para isso. Você não foi criado para isso. Sabe, Deus criou você para que você se relacionasse com Ele. Sabe, você foi criado em alta dependência de Deus. Deus quer ser o seu supridor, o seu provedor, a sua alegria, o seu prazer. Então, quando você entende isso, todas as coisas em volta de você começam a viver em função disso. Então, colocar Deus em primeiro lugar é você entender que Deus é o centro. Então, tudo que você vai fazer, você precisa considerar, você tem, de uma forma muito simples, você tem que observar se isso está te trazendo para o centro ou se está te afastando do centro. O que eu vou fazer? Está me aproximando daquilo de Deus ou está me afastando de Deus? É algo muito simples, muito simples. Tudo que você for fazer, pergunte isso. Primeiro passo, então, para a gente viver debaixo do propósito de Deus. Deus está no centro. Sabe, isso é fruto de uma profunda revelação de que você foi criado para Deus. Sabe, não há nada nessa vida que não gira em torno disso, irmãos. Nós somos criação, nós somos feitura de Deus. Segunda, outra coisa para que você possa viver debaixo do propósito de Deus. Envolva-se com a igreja do Senhor. Sabe, quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando dessa denominação, não estou falando somente desse prédio, mas eu estou falando do projeto de Deus, estou falando do povo de Deus, estou falando dos crentes. Amém? Sabe, a Bíblia fala que nós devemos amar uns aos outros e que nós devemos ser como um, e nisso nós seríamos reconhecidos como discípulos do Senhor. Sabe, é muito estranho pessoas que se converteram, pessoas que nasceram de novo, mas não querem andar em família. Porque o Espírito do Senhor, o coração de Deus é esse coração de andar junto, de estar envolvido, de fazer parte de uma comunidade. Então é muito estranho essas pessoas que falam que tiveram uma experiência com Deus, mas não querem estar perto, não querem saber da igreja. Deixa eu dizer, será que a igreja é importante para Deus, irmãos? Só vou dar um detalhe aqui, para você medir se a igreja é importante ou não. Jesus morreu pela igreja. Será que é importante para Ele? Então, se é importante para Deus, será que tem que ser importante para nós? Sabe, o projeto de Deus passa pela igreja. Você sabe, é interessante que quando você vai ler lá o apóstolo Paulo falando a respeito da maneira que os crentes serão julgados diante de Jesus, veja, em Apocalipse fala de três momentos, 3 julgamentos. Eu quero que você entenda que vai haver um julgamento que é Deus quem vai julgar as pessoas, né? E esse é um julgamento que vai ser sobre aqueles que não acreditaram em Jesus. Porque aqueles que creem em Jesus já foram julgados,
né, através de Jesus que recebeu o nosso castigo. Mas a Bíblia fala que Jesus agora que nos comprou, Ele também vai haver um momento em que Ele vai julgar, vai avaliar as nossas obras. E o que é interessante lá na Bíblia é que fala o seguinte, que Jesus vai avaliar a obra de cada um, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Sabe, aquilo que você faz fora da igreja, Jesus não vai nem considerar a título de obra de Deus, porque o projeto de Deus é a igreja. Envolva-se com a igreja. Deixa eu dizer, por que é tão importante nós estarmos aqui todo domingo estudando a palavra? Porque o Senhor, Ele sabe exatamente o alimento que nós precisamos. Sabe, nós precisamos estar nos alimentando. Por que é importante os nossos momentos de comunhão, as nossas células? Porque é ali que o Espírito Santo usa os irmãos mutuamente para edificarem uns aos outros. Então, o projeto de Deus passa pela igreja. Então, quando nós falamos de buscar o propósito de Deus, eu tenho que dizer uma coisa: o propósito de Deus é a igreja. Quer você goste ou não. Aliás, eu gosto de lembrar da primeira menção da igreja na Bíblia. Você sabe onde que é? A primeira menção é a Arca de Noé. Menção da igreja. Que a Bíblia fala, manda Noé construir aquela arca, porque o juízo dele viria. Agora, quem estivesse dentro da arca seria salvo do juízo de Deus. Essa é a primeira referência da igreja que você encontra na Bíblia. E é interessante que, e aí eu fico conjecturando e às vezes pensando, que talvez esse ambiente da arca não devia ser um ambiente mais agradável, né? Você sabe, uma arca cheia de animais não deve ser um lugar legal. Deve ser um lugar onde você é muito restrito, você não tem a liberdade, você não pode sair para os lugares, e o mau cheiro dos animais. Mas pergunto para você, Noé, sabendo que viria o juízo, você acha que ele queria estar lá fora ou queria estar dentro da arca? Sabe, assim é a igreja. Por vezes pode talvez não parecer o lugar mais agradável, mas é onde o Senhor escolheu para que você seja protegido, guardado e salvo do juízo. Sabe, nós temos que entender que o projeto de Deus é a igreja. Se você quer cumprir o propósito de Deus, deixa eu dizer, o caminho é a igreja, e sempre vai ser a igreja. E não importa onde você esteja, vai ser a igreja do Senhor o propósito dele. Outra dica para você viver o propósito de Deus: consulte a Deus tudo que você for fazer. Ouça o Espírito Santo, esteja sensível à voz de Deus. Sabe, isso é algo que nós deveríamos fazer o tempo inteiro, irmãos. Sabe, Deus o tempo inteiro está zelando por nós. Quando você começa a escutar a Deus, eu quero dizer que você corre grande risco de acertar em tudo na sua vida. Sabe, busque a Deus para você tomar as suas decisões. O que mais? Seja profundo em Deus. Eu estava conversando com os irmãos da nossa célula americana, né? E é interessante porque conversando com americanos a gente tem um outro ponto de vista diferente da nossa cultura. Mas uma coisa que é unânime é o quanto hoje as pessoas vivem relacionamentos superficiais. O quanto hoje as pessoas ficam, né, nas suas mídias sociais e essa falsa sensação de que elas têm amigos. E eu estava vendo uma pesquisa da Fox News umas semanas atrás. Ela estava falando que dessa geração dos millennials, 23% deles não tem um amigo. Você já imaginou? A cada 5 pessoas, isso, não, a cada 10 pessoas, 2, a cada 5 pessoas, me ajuda, a cada 4 pessoas, uma não tem nenhum amigo. Você imagina que tipo de vida que é essa? Sabe? Agora eu pergunto, os que têm amigos, se fosse fazer uma outra pergunta, que nível de amizade que as pessoas têm hoje? Que nível? Que tipo de amigo? Será que é amigo como antigamente, que realmente conhecia você, ou é um tipo de amizade superficial? Sabe, irmãos, nós temos vivido o tempo dos relacionamentos superficiais. E não por acaso
hoje as doenças da alma, as doenças psicossomáticas, a depressão, a ansiedade, os problemas da mente cada vez têm ficado maiores. E são frutos de relacionamentos superficiais, pessoas que são superficiais. Sabe, qual que é o problema? Que nós muitas vezes transferimos isso para o nosso relacionamento com Deus e nos tornamos superficiais. Não aguentamos orar 5 minutos, a mente já começa a divagar, não conseguimos mais nos concentrar, não conseguimos mais ler a Bíblia, não conseguimos mais, de repente, ficar no culto sem olhar as mídias sociais, e isso tem roubado de nós um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Sabe, nós temos que decidir por relacionamentos verdadeiros, por sermos profundos por Deus, irmãos. Sabe, ser uma igreja que realmente conhece a Deus. Uma igreja que busca por experiências, como a Bíblia fala, não como Jó falou, não só de ouvir falar, mas eu quero te conhecer, Deus. Eu quero ter experiências profundas, eu quero entender e buscar a Deus. Agora, deixa eu dizer, isso não vem de uma forma simples, isso nós precisamos buscar, e é interessante que a Bíblia fala que nós devemos comprar ouro. Você sabe, ouro na Bíblia aponta para a presença de Deus. Isso é algo que precisa ser buscado. Né? Havia uma igreja muito rica lá em Apocalipse, e falou: olha, você é rico, mas na verdade você pensa que é rico, mas na verdade você é pobre. Eu entendo que era uma igreja que tinha muitos recursos financeiros, mas não tinha a presença de Deus. E Deus fala para aquela igreja: aconselho-te que compres ouro. Vai buscar a presença de Deus. Vai buscar a presença de Deus. Anseie por relacionamentos profundos. Anseie por viver uma vida cristã verdadeira, irmãos. Você sabe, eu acho que todo mundo tem o dia do basta, né? Eu me lembro até hoje o meu dia do basta. Foi numa pregação de Ano Novo. E o pregador estava falando assim, né, da Apocalipse, daquela igreja que era morna, não era nem fria nem quente, por isso Deus ia vomitá-la, né? E aquele foi o meu dia do basta. Eu falei: eu vou parar de ser crente meia boca, ou eu vou viver tudo que está aqui na palavra de Deus, ou eu vou largar a mão de ser crente, ou tudo isso aqui vai ser verdade na minha vida, ou então eu vou parar de perder meu tempo de ficar indo na igreja. Sabe, e o resultado foi que minha vida mudou profundamente, porque eu tomei uma decisão de viver uma vida focada e profunda, viver as coisas que são de Deus. Mas para isso também, irmãos, para que você ande no propósito, você precisa andar por fé e não por vista. A Bíblia fala em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você sabe, se você não aprender a viver por fé, I'm so sorry, mas você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus. Você sabia disso? Por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque se você não tiver fé, não é que Deus assim fica: vou me alegrar se fulano tiver fé. Não, é porque Deus, Ele tem algo para te dar, e Ele se alegra quando te dá, porque quando você entende, abre lá, Hebreus 11, 6, vamos entender esse versículo aqui. Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Talvez na sua versão, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você sabe o que é galardão? Galardoador é aquele que recompensa, aquele que abençoa, aquele que presenteia. Então, entenda o contexto. Por que é impossível de agradar a Deus, se Ele é galardoador daqueles que o buscam? Porque Deus se alegra quando Ele te abençoa. Você entendeu?
Deus te alegra quando Ele te abençoa. Ele fica feliz em te abençoar. Só tem um porém, para que você receba a bênção, é através da fé. Sem fé, você não consegue receber nada. Sabe, a maneira como Deus estabeleceu. Agora, o que é viver pela fé, irmãos? É viver na dimensão das coisas de Deus. É não andar por vista. É não andar baseado naqueles indicadores que são naturais. São os indicadores que você reconhece humanamente falando. Mas sim andar com base naquilo que Deus fala. Estava conversando com uma pessoa a respeito do que é fé. Sabe, as pessoas têm muitas ideias a respeito do que é fé, né? Tem pessoa que acha que fé é pensamento positivo, né? Então fala, se você tiver fé, meu filho, que essa Bíblia aqui vai virar uma barra de ouro. Se você tiver muita fé, essa Bíblia aqui vai virar uma barra de ouro. Não, não vai nunca. Por quê? Porque isso aí é pensamento positivo, isso não é fé. Agora, fé, a Bíblia fala que é a certeza. Amém? Certeza das coisas que não se veem. Ou seja, elas existem, mas a gente não vê. Agora, se ela existe, não é criação da minha mente. É criação de Deus. São coisas que existem no mundo espiritual. Então, fé é quando você vive nesse ambiente que é invisível para os incrédulos, mas que ele é perfeitamente real e nós entendemos. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, não nos atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Você está me entendendo? Então andar por fé, tem gente que fala, é andar no escuro. É não saber onde tem, é dar o primeiro passo sem saber onde você vai. Não, não tem nada disso não. Você pode andar em fé, em plena confiança e certeza e saber muito bem daquilo que você está fazendo. É que para o incrédulo, ele acha, o cara é doido, ó, olha lá o que ele está fazendo. Ele não sabe o que ele está fazendo, porque eu não estou vendo. Né? Aliás, tem uma frase do Martin Luther King, que é fé, como que é? Dar o primeiro passo, mesmo sem ver a ponte, não é isso? Sem ver a escadaria, né? Então, para o incrédulo, ele olha aquilo e fala, o cara é doido, olha lá, ele dando passo e não tem escada, mas para quem conhece a vontade de Deus, quem ouviu de Deus, ele sabe que ali tem uma escada. Então, fé não é você andar no escuro e nem fazer as coisas aleatórias, mas é você viver de acordo com a vontade e a palavra de Deus e não baseado naquilo que são os indicadores naturais. Está me entendendo? Lá em Gênesis, eu acho que lá por Gênesis 40, conta a história de Isaac, filho de Abraão. E a Bíblia fala, num dado momento lá, que Isaac estava no meio do deserto de Gerar e que houve uma grande fome naquele tempo. Você sabe, em tempo de fome, ninguém planta. Aliás, houve uma seca, né, no meio do deserto e houve uma fome naquela terra. Então, nesse momento, ninguém semeia, as pessoas elas guardam as sementes que ela tem, porque é um período de fome. Mas Isaac ouviu a Deus e semeou naquela terra. Agora eu pergunto para você, aos olhos humanos, o que Isaac fez, é loucura ou não é? É loucura. Mas ele ouviu de Deus. Ele agiu por fé e não por aquilo que ele estava vendo. Naturalmente ele não deveria fazer aquilo, mas ele agiu com base naquilo que Deus mandou ele fazer. E a Bíblia fala que naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais. Você está me entendendo o que é andar por fé? Se Deus mandar você, falou, olha, vamos trazer para os dias de hoje, né? Se Deus mandar você investir nas ações de tal companhia, e está todo mundo fugindo, fala, você está doido, né? Não é, porque são os indicadores naturais. Mas se Deus mandou você fazer aquilo, o que é agir por fé? É obedecer e investir. Você está me entendendo? Agir por fé é agir baseado na palavra de Deus e não baseado nas circunstâncias naturais. Amém? Você sabe, quem anda baseado em circunstâncias naturais vive uma rolling coaster. Como que é, gente? Uma montanha russa. Tem dia que está bem, tem dia que está mal. Tem dia que está bem, tem dia que está mal. Né? Eu brinco do evangelho esquizofrênico. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Porque ele é baseado em circunstâncias. Não, nós temos que ser baseados na palavra de Deus,
quem nos sustenta tem que ser a palavra de Deus. E isso é viver por fé. Fé no quê, irmãos? Fé na palavra de Deus, naquilo que é a verdade bíblica. Você só vai conseguir cumprir o propósito de Deus dessa forma. Você só vai conseguir grandes conquistas da parte de Deus quando você exercitar a sua fé. Mas talvez você esteja pensando, pastor, mas eu tenho tão pouca fé, né? Então isso aqui não serve para mim, né? Agora deixa eu te contar uma coisa. Fé é algo que cresce. Você sabe, tudo no reino dos céus, ele é nos dado como semente, né? Eu falei na semana passada que Jesus, ele veio beber. Jesus não veio como aquele filme, né, Exterminador do Futuro, que o Schwarzenegger já aparece adulto, né? Não, Jesus veio como bebê, porque as coisas do reino dos céus são sementes que se tornam grandes. Então a fé é dessa forma, talvez uma das passagens que são mais mal entendidas na Bíblia, é quando Jesus fala assim, olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer esse monte, erga-te, lança-te ao mar, e assim o sucederá. Jesus não falou se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, mas ele falou que se você tiver fé como um grão de mostarda, ou seja, a sua fé, ela é uma semente, mas ela precisa ser cultivada, e ela vai crescer, até o ponto que você dirá ao monte, erga-te, lança-te ao mar, e isso sucederá. Você está entendendo? O problema é que às vezes a gente pega essa semente e fala, eu não tenho fé, e guarda ela. Não é o que a maioria das pessoas fazem. Não, o que eu tenho é muito pouco, o talento que eu tenho é muito pequeno, né? Qual foi o problema na parábola dos talentos, irmãos? Foi com o que tinha 5? Foi com o que tinha 2? Não, foi com o que tinha 1. Ele não entendeu o princípio do reino, que aquilo que Deus te deu é para você cultivar e crescer. Então, pastor, a minha fé que eu tenho hoje é só para acordar domingo de manhã e assistir o culto. Você sabe, a Bíblia fala que nós crescemos de glória em glória. Sua fé precisa crescer. Coloca um nível maior. Começa a estabelecer. Você quer fluir no dom de cura? Começa orando por uma dor de cabeça, a sua mesmo, quem sabe? Antes de tomar um remédio, ora, espera para ver se passa. Começa a orar pelos outros. Não, mas o cara quer começar ressuscitando defunto, né? Chegar lá no meio do velório, para tudo, ressuscita em nome de Jesus. Mas o cara nunca orou por uma dor de cabeça. Não é assim que funciona, irmãos. Fé precisa crescer. Decida exercitar a sua fé com as pequenas coisas. Quer ver uma coisa simples? Exercita a sua fé para achar vaga no estacionamento no shopping. Deus, providencia uma vaga para o teu filho. Vem, ora para você ver, dá certo. Dá certo, irmãos. São coisas simples, mas veja, Deus quer que você cresça na sua fé, para que você possa adquirir grandes coisas. Amém? Agora, o Deus que cura a dor de cabeça é o mesmo Deus que ressuscita os mortos. Para Deus é a mesma coisa, irmãos. A diferença está em nós. Então, à medida que você vai ganhando confiança, você vai exercitando sua fé para grandes coisas. Agora, por último, eu quero dizer o seguinte. Por último, dentro do tópico de viver debaixo do propósito de Deus. Exponha-se ao processo de transformação. Romanos 12 fala assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós falamos em viver debaixo do propósito de Deus, irmãos, isso faz parte de uma profunda transformação da sua mentalidade, do seu mindset. Se você quiser servir a Deus com a mentalidade com que você se converteu, que você chegou, deixa eu dizer, você não vai conseguir. Sabe, esse é o problema da religião, porque a religião, ela quer impor uma transformação exterior nas pessoas. E a pessoa, ela não tem essa realidade da transformação. Ela simplesmente simula alguém que ela não é. Isso é o que a religião faz. Religião é apenas uma repetição de padrões.
Então o cara fala, o que é ser crente? É usar essa roupa aqui? Não, então eu vou ser crente, eu vou usar essa roupa. O que mais? O que é ser crente? É ter uma Bíblia debaixo do braço? Então eu vou andar com a Bíblia debaixo do braço. O que mais que é ser crente? Quando estiver cantando tem que levantar a mão? Então eu levanto a mão. Mas é uma repetição, não é algo que vem do interior. Os irmãos estão entendendo? Sabe, o que Deus quer não é um bando de pessoas fingindo ser crente. Não, há uma transformação. E deixa eu dizer, do dia que você se converteu, Deus está trabalhando na sua transformação. Agora, tem gente que é mais fácil, tem gente que é mais difícil de ser transformado. Sabe, deixa eu dizer, facilita. Facilita para você mesmo, irmãos. Né? Pessoas, você sabe, o tempo que o povo passou entre o povo sair do Egito como escravo e ir para Canaã, foram 40 anos, por causa da dureza do coração daquele povo. Agora, Jesus também foi para o deserto, só que ele ficou só 40 dias lá. Sabe, o tempo de deserto é você quem determina. Agora, o dia que você entender, eu quero dizer que você sai do deserto. O dia que você transformar a sua mente, você sai do deserto. Mas o deserto é o lugar onde Deus trata você, onde Deus te ensina, onde Deus faz essa limpeza da sua mente, desses valores que você trouxe lá do Egito. Você sabe qual foi o grande problema quando o povo saiu do Egito, que eram escravos, e foram para o deserto? Eles trouxeram a comida do Egito. Deixa eu dizer, Deus não quer mais te dar comida do mundo. Existe um outro alimento para você. Existe um outro alimento. Mas você precisa acabar essa comida do mundo para você comer o outro alimento. Sabe, é você quem estabelece esse tempo. Então, irmão, deixa eu dizer, viver debaixo do propósito de Deus, exponha-se, permita-se o Espírito Santo tocar na sua vida, ser transformado. Cada situação que te levar no limite, deixa eu falar, pergunta para Deus. Fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que o Senhor quer que eu seja transformado? Sabe, Deus está profundamente investindo na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Por algo muito simples. Quem não é transformado não pode ser usado por Deus. Sabe, você só pode ser útil se você foi transformado, se você entendeu isso. E como Deus quer que você cumpra o propósito, você precisa aceitar essa mudança. Amém, queridos? Eu vi que o tempo avançou, né? Deixa eu correr aqui. Segundo tópico, então. Segunda proposição. Seja alguém excelente. Seja alguém de excelência. Faça as coisas bem feitas. A Bíblia fala assim em Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Sabe, fazer algo, seja alguém que seja de excelência. A Bíblia fala que Daniel, lá no livro de Daniel, fala que ele tinha um espírito mais excelente que os outros. Sabe, nós temos todas as condições de fazermos melhor as coisas. Sabe, decida ser alguém que termina tudo aquilo que começa, alguém que faz todas as coisas bem feito. Sabe, isso vai fazer uma diferença tremenda na sua vida e vai servir de grande testemunho para as pessoas. Sabe, seja reconhecido pela sua excelência. A Bíblia fala lá que José do Egito, quando foi trabalhar na casa de Potifar, e a Bíblia fala que todas as pessoas reconheciam que Deus era com ele. Sabe, eu quero dizer que o favor de Deus já é sobre as nossas vidas. Sabe, nós podemos viver tudo numa excelência, tudo bem feito, faça da melhor forma possível todas as coisas. Terceira sugestão de ano novo para você: seja uma pessoa de paz. Seja alguém de paz. A Bíblia fala, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe, não guarde mágoas, não semeie contendas, seja reconhecido como um filho de Deus, seja um pacificador, não ande perto de pessoas que são maledicentes. 1 Coríntios 5 fala assim, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, forem devassos, avarentos, idólatras ou maledicentes.
Sabe, irmãos, fuja dessas pessoas. Essas pessoas espantam a bênção de Deus. Sabe, mas seja um pacificador, seja aquela pessoa que traz sempre a palavra branda, aquela pessoa que traz, que apazigua as situações, alguém que sempre tem um conselho, que sempre tem uma palavra de Deus para trazer. Eu tenho certeza que as pessoas que estão à sua volta vão desejar estar perto de você. Sabe, decida ser uma pessoa de paz. Não empreste os seus ouvidos para ouvir murmuração. Você sabe, murmuração é uma profunda ingratidão, é um profundo descontentamento. E, aliás, isso me introduz ao último tópico. Seja alguém grato. Viva na gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18 fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabe, aprenda a reconhecer as bênçãos do Senhor. Aprenda a reconhecer a mão do Senhor em tudo na sua vida. Você sabe, até as coisas que nos acontecem de ruim, Deus pode transformar em bem. Deus pode te ensinar alguma coisa. Sabe, até debaixo do prejuízo você pode aprender. E se você aprendeu, já não é mais prejuízo. Você só pagou para aprender uma coisa. Amém? Mas você sabe, né? O sábio aprende com o erro dos outros, né? Melhor que você aprenda sem errar. Mas se você errar, faça disso um aprendizado, sabe? Mas isso só funciona quando você é grato. Se você simplesmente murmura, você não aprende nada. Mas se você agradece, fala: Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, que o Senhor tem alguma coisa para mim nisso aqui, por isso eu quero te agradecer, sabe? Você vai aprender alguma coisa com isso. Mas a gratidão abre as portas das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Sabe, não que Deus precisa da nossa gratidão, mas deixa eu te explicar uma coisa. O grato, ele sempre acha que tudo que ele recebe é mais do que ele merece, por isso que ele agradece. É ou não é? Aquilo que é devido a gente não agradece, né? Se alguém tem que te dar uma coisa, eu sei que a gente fala obrigado por gratidão, ou por educação, mas se você trabalhou o dia inteiro e recebeu, você não tem gratidão por aquela pessoa, porque ela está pagando aquilo que você fez. A gratidão verdadeira, quando que é, irmãos? Quando você recebe algo que você acha que não merecia. Em outras palavras, o que é isso? Graça, favor e merecido. E o ingrato é o quê? Ele sempre acha que os outros são devedores. O que o ingrato fala? Não, eu não merecia isso aí. Olha lá, nem me reconheceram, nem falaram nada, nem isso. Ele sempre acha que ele merece mais. Então, o ingrato, ele é o oposto do grato. Um vive debaixo do favor imerecido e outro vive debaixo da justiça própria. Qual que é o problema do ingrato, daquele que vive debaixo da justiça própria? Esse não desfruta da bênção de Deus. Porque tudo que Deus nos dá é de graça. Sabe, por isso, ter um coração agradecido é sinal de quem vive debaixo da graça. Tudo que ele tem é mais do que ele merece. Você já parou para pensar nisso? Tudo que nós temos é mais do que o que nós merecemos. E quando você entende isso verdadeiramente, você passa a ser grato. E você abre as portas para que Deus possa te abençoar mais. Amém? Então, 4 sugestões para você, né? Viva debaixo do propósito de Deus. Seja alguém excelente, seja alguém de paz e seja alguém grato. Eu tenho certeza que se você tomar a decisão desses 4 tópicos, aliás, que você pegar um já vai fazer grande diferença. Se você pegar os 4, eu tenho certeza que vão fazer substancial diferença na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.